Então, pessoal, multipliquei 1,03, né? Elevei a oitava, multipliquei por 7.000, peguei 4 casas, igual eu falei para vocês, aí deu aproximadamente, colocar o símbolo aqui de aproximado, né? 8.867 habitantes, tá bom? Então, só a gente lembrar, para achar a função exponencial, ou a gente tem que ter 2 pontos, ou nós temos que ter a taxa, né, esclarecendo se ela é de crescimento ou decrescimento, para que a gente possa achar o nosso A. Nesse caso, sempre o B vai ser nosso valor inicial. Aí, eu finalizo com essa pergunta: daqui a quantos anos a população vai ser o dobro da inicial? Então, nós vamos tentar fazê-la aqui, nesse pedacinho. Vou tentar subir um pouquinho mais aqui para vocês verem. Olha só, o que a gente tem antes, né? Nós temos que a nossa população é 7.000 vezes 1,03. O dobro da população, então, vai ser o quê? 14.000. Então, nós vamos ter 14.000 igual a 7.000 vezes 1,03 elevado a x, que é o tempo. Se nós passarmos esse 7.000 dividindo para cá, nós vamos ter o quê? 14.000 dividido por 7.000, nós vamos ter 2 igual a 1,03 elevado a x. Aí a gente cai naquela situação, né, que a gente já tinha visto lá na revisão das equações exponenciais, vocês estão lembrados? O que vai acontecer? Como que a gente vai ter bases iguais aqui? Então, para resolver esse exercício, a gente precisa, então, do logaritmos, não é isso? Então, por isso, a gente vai, né, finalizar aquele exercício de exponencial, para quem não acabou de fazer. E a próxima aula agora, então, vai ser de logaritmos, para que a gente possa, né, entender como resolver esse tipo de exercício. Vai ser essa questão, né? Geralmente a questão da prova, eu sempre peço assim: vocês vão montar a expressão, ou às vezes a expressão já vem, tem algumas perguntas, e geralmente eu vou perguntar alguma coisa onde você vai ter que achar o x, que você tem que usar logaritmo, né, no meio do exercício. Então, a gente vai voltar para finalizar esse exercício depois que nós aprendermos, recordarmos tudo de logaritmo e aprendermos a função logaritmo. Antes de eu finalizar essa aula de exponencial, eu quero ainda falar para você sobre uma base que a gente vai usar muito aqui no cálculo, né? E mais nós vamos usar essa base do que outra base qualquer. É a base E, né? Que a gente chama que é o número de Euler, que é um número irracional. Esse número surgiu através do estudo do limite dessa função, 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando fazia o limite, né, dessa função para x tendendo a infinito. A gente vai aprender isso depois, né? Então, a gente vê que esse valor aparece como uma assíntota, porque à medida que você vai tendendo tanto para o infinito negativo ou positivo, que não é o nosso caso ainda agora, que nós vamos dar limite ser depois, mas ele vai surgindo perto de um valor, aproximando de um valor que é exatamente esse valor, 2,71828, é um número irracional, que é o número E, que foi denominado número de Euler, né? Porque não é Euler que a gente fala, porque ele é alemão, mas é um Leonardo Euler, alguma coisa assim. Mas, então, assim, esse número caiu do céu, né? Ele teve um surgimento através do estudo de limite, tá bom? Agora, por que esse número é importante? Por que ele é uma base importante na função exponencial? Porque quando nós estivermos aprendendo derivadas, integrais, a gente vai trabalhar praticamente com essa base E, tá? E então eu vou explicar rapidamente, mesmo sem a gente ter aquele conceito ainda de derivadas, né, que a gente vai aprender isso ainda, mas um pouquinho eu já dei falei para vocês já alguma coisa sobre isso, que a derivada ela é visualizada através daquela tangente, né? Lembra da inclinação da reta tangente ao ponto, né? A algum determinado ponto da nossa função. Então, mais ou menos isso aqui. Eu vou fazer esses gráficos para vocês, só para vocês entenderem, né, a importância dessa base E, tá bom? Se a gente pegar a nossa exponencial 2 elevado a x, nós sabemos que vai passar aqui no nosso ponto 1, tá? E o nosso gráfico vai ser um gráfico mais ou menos assim, um pouquinho mais aberto, né? Se nós pegarmos
y igual a 3 elevado a x, quanto maior a base, gente, maior é o crescimento, sabe? Então, o que vai acontecer? Ela vai ser um pouquinho mais fechada, né? Aqui, ó, tá vendo? Ela vai crescer um pouco mais rápida, né? Mais próxima, tá? Aí, o que eles começaram a investigar? Eles começaram a investigar o seguinte: a reta tangente que passa aqui nesse exponencial de base 2 e o valor da inclinação da reta tangente que passa aqui nesse exponencial de base 3. Não interessa para a gente como que eles calcularam, mas eles descobriram que o coeficiente angular dessa reta tangente, quando a base é 2, era aproximadamente 0,7. Quando a base é 3, ele já cresce, né? Vocês podem ver que ela é mais inclinada, então ele fica aproximadamente 1,1. Eles queriam descobrir qual era a base cujo coeficiente angular da reta tangente nesse ponto 0 e 1 dava exatamente 1. E sabe que base que eles descobriram, gente? Como é que eles fizeram isso, eu não sei, né? Mas eles descobriram que era exatamente, deixa eu tentar fazer um desenho aqui entre os dois, né? Era exatamente a base é o número de Euler, tá? Ou seja, a reta tangente que passa nesse ponto, quando a base vale ela é 1, ou seja, a derivada no ponto 0 e 1, ela vale 1, né? A gente vai ver que a derivada de E de x é o próprio E de x, tá? E tem a ver, né, com essa questão aí do coeficiente angular, tá bom? Então, essa expressão y igual a E elevado a x é uma expressão que nós vamos trabalhar muito com elas nas derivadas e nas integrais, tá bom? Estou deixando aqui, só estou chamando a atenção agora para vocês saberem que existe essa base que nós nem vamos trabalhar com ela agora nos nossos exercícios, mas nas derivadas a gente vai trabalhar bastante, tá bom? Então eu espero que com essa explicação agora, quem não terminou aquele exercício do exponencial, finalize, tá? E vou postar essa aula para nós, né? Para vocês me falarem o que vocês acharam, como é que foi. E depois eu vou postar então a aula também do logaritmo, tá? Eu devo postar ela hoje ainda, porque amanhã nós vamos ter o fórum no SGA, eu já enviei para vocês, onde vocês vão tirar dúvidas comigo sobre essa exponencial, tá? Que eu estou falando agora. E eu vou postar então depois também o logaritmo e a gente pode também depois marcar um outro momento para nós tirarmos as dúvidas também do logaritmo, tá bom, pessoal? Um abraço aí para vocês e espero que todos estejam bem. E lembrando aí de ficar quieto em casa para a gente tentar conter, né, essa pandemia, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, boa noite.